Tópico 3º. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Subtópico 1º. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Subtópico 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Subtópico 3º. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus, no versículo 14. O destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estavam sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Conclusão do tópico 3º. O ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a Igreja, a nova família de Deus. Então, irmãos, no tópico 3º e seus respectivos subtópicos, nós vamos ver que através da paz, que Cristo nos concedeu, através da cruz do Calvário, nós somos reconciliados em um único corpo, que é o corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor aqui na terra. É a Igreja eleita que vai morar no céu, predestinada a usufruir, a desfrutar das bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais concedidas como filhos de adoção, o Pai nos adotou como filhos por adoção e nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós vamos desfrutar das mesmas bênçãos celestiais que Cristo já experimentou e que Cristo usufrui, porque nós vamos morar no mesmo lugar, nós vamos morar no céu, junto com o nosso Criador, junto com o nosso Senhor e Salvador, o remidor das nossas almas e com os irmãos, que são eleitos e predestinados a receber a coroa de vitória, todos aqueles que perseverarem até o fim. Porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele levou sobre si toda a vergonha, Levou sobre si toda a humilhação de ser crucificado, de ser chicoteado com um chicote que tinha várias tiras de couro e nas pontas tinha chumbo, ou então pontas de ossos. E ele foi ferido, foi machucado publicamente, humilhado, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, e ele se fez maldito, para que nós fôssemos novamente religados ao Criador, religados ao Pai, religados a Deus, e que houvesse paz entre os homens aqui na terra. Então, grande foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e é necessário que todos os homens se arrependam dos seus pecados para que vivam, se arrependam dos seus pecados e creiam no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que possam morar no céu, porque somente através do arrependimento dos pecados, o arrependimento sincero dos pecados, a mudança de direção, a mudança do curso de vida, porque arrependimento é quando muda de direção, quando deixa de cometer o pecado, deixa de cometer aquilo que é abominável ao Criador e muda a direção, deixa de viver na mão do mundo para viver na contramão, no curso que é direcionado pelo nosso Senhor e Salvador, o curso que é no caminho estreito, com renúncias, renunciando tudo aquilo que não agrada a Deus, para que possa perseverar e nessa perseverança chegue do outro lado, chegue até o fim, para que possa ser coroado, porque não adianta iniciar a caminhada, tem que perseverar caminhando, ainda que esse caminho às vezes seja espinhoso, seja árduo,
doa, mas nós precisamos permanecer fiéis a Cristo e ao nosso Criador, que planejou o sacrifício da graça, o sacrifício da salvação, dando o seu bem mais precioso para se fazer maldito em nosso lugar. E é um sacrifício impagável, é graça, irmãos, porque pela graça nós somos salvos. Nós estamos reconciliados em um único corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Acabaram-se as inimizades, foram desfeitas em Cristo as inimizades que havia entre Deus e os homens e entre os próprios homens aqui na terra. Então, o Ministério da Reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, né? A nova família de Deus. Nós somos a família de Deus aqui na terra. Conclusão: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais, que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, a conclusão: Cristo foi obediente, irmãos. Ele foi obediente ao plano de Deus, ao plano divino. Tudo que nós temos hoje resultado da obediência de Cristo a Deus, ao Pai, porque ele cumpriu as demandas da lei na cruz. O sacrifício de Jesus derrubou todas as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que haviam, que enfatizavam, que aumentavam a diferença entre judeus e gentios, né? Nas questões da crença em Deus. As cerimônias eram um privilégio apenas dos judeus, os gentios não poderiam ultrapassar aquela muralha de separação. Então, Cristo derrubou essas barreiras, derrubou as muralhas e religou os povos, uniu aqueles dois povos e formou a partir daquela derrubada da muralha um único povo, que é a igreja do Senhor em Cristo Jesus. Nós somos o corpo dele aqui na terra e fomos reconciliados com Deus, que foi, irmãos, um grande feito, porque nós hoje podemos nos achegar ao nosso Pai o tempo todo, assim que nós quisermos, dispusermos, nós temos esse acesso, né? Então, devemos usufruir mais dos privilégios que Cristo nos concedeu, das bênçãos que Ele nos concedeu através do seu sacrifício. Deus nos abençoe em nome de Jesus.